bem? Então, nas últimas duas aulas nós trabalhamos sobremaneira os tópicos, tem aqui minhas anotações, né, a atividade filosófica, falamos um pouco sobre o que ela é, em comparação e em conjunto com o conteúdo filosófico, né, você deve ter lembrado lá no inicinho, nós falamos sobre isso. Na última aula nós tivemos uma longa discussão sobre a ideia do ensino de filosofia, né, como uma atividade, né, conjugada com a ideia de promover a atitude filosófica, vocês lembram disso, né? E essa atitude filosófica, ela tem essa parte formal, como se fosse um processo, né, de que a gente pode pegar qualquer tipo de conteúdo, pode tomar qualquer conteúdo e a partir daí, então, fazer esse perguntar, né, usar essa atitude filosófica, né? Então, esse vídeo tende agora... O que eu quero fazer com esse vídeo, né, para vocês entenderem? Colocando, então, essa esteira, né, que a gente vem trabalhando até agora, a gente pegar esse capítulo 3 do livro do Carletti, né, que é um livro maravilhoso, e eu quero só levantar alguns pontos para que vocês possam trabalhar com ele a partir também desses pontos que eu levanto aqui, que são uns pontos, algumas das teses que estão no livro dele, tá bem? Então, obviamente, qual que é a atividade desta semana? É ver este vídeo, né? E, obviamente, vocês lerem o texto e participarem novamente do fórum, carregando as ideias, as reflexões que vocês têm, né? Fazendo uso, então, da atitude filosófica de vocês. Então, meus queridos, vocês vão começar esse capítulo com algumas perguntas muito interessantes que se conectam, né, que se coadunam aí com as questões que foram colocadas nos textos anteriores, né? Qual é o nexo entre os conteúdos filosóficos que se tenta transmitir em uma aula e o ato de filosofar? Então, o ato de filosofar, ou atitude filosófica nesse caso, né, o ato aqui, né? E a própria ideia do conteúdo, portanto, né, essa relação conteúdo e o ato de filosofar. E que relação eles têm com a atitude filosófica aqui, né? Então ele está fazendo essa diferenciação, ato e atitude, tá? Como se vincula a história da filosofia com a filosofia que circula, né, ou está em uma aula, né? Então são aqui a problemática do capítulo, que tem aqui o título, então, entre reprodução, né? Deixa eu só conferir se é reprodução, mas né? Repetição. Repetição e criação na filosofia e seu ensino, certo? Então esse é o tema, ou seja, repetir significa o que nesse sentido? Neste contexto, repetir significa repetir o conteúdo que se ensina na história ou dentro da história da filosofia. E né, aqui, então, a atividade filosófica é aquele processo que a gente discutiu tanto na aula passada, né, que a gente martelou tanto sobre esta atividade, né? Não diz tanto em relação a qual conteúdo, mas pode ser sobre qualquer conteúdo, certo? Então, né, falando então que de fato a filosofia está muito conectada com esta atividade, porque ela está lembra daquela intencionalidade do perguntar, né? Então ela está vinculada a isso. Então aqui nós vamos falar um pouco, o texto fala um pouco sobre essa ideia entre o pensar crítico, né, o pensar crítico criativo e coadunado então com essa ideia do conteúdo, né, o lugar então que a ideia de aprender, né, seja posta aí nessa relação entre conteúdo e o ato de pensar, né? O ato de criticar, o ato de tentar recriar alguma coisa. Então, gente, o que o autor nos coloca é que nada se pode criar, às vezes, do nada, né? Então é um dito até grego, né? Do nada, nada pode ser feito. Então, muitos, né, do que os filósofos fazem é uma recriação, né, dos temas, uma reconstrução dos problemas, e eles fazem isso desde o presente deles. Então, lembra, né, da frase do Hegel, que eu já citei inúmeras vezes a vocês, que a filosofia acaba sendo o tempo elevado ao pensamento, né? Então, considerando aí a tradição, considerado o pensamento já realizado. Então, o que o professor filósofo e os seus alunos filósofos, né, conformam, ou que eles podem, né, fazer, é conformar um espaço comum de recriação no qual as perguntas vão se convertendo aí, então, em problemas que olham em duas direções. Essas duas direções são o quê?
o professor filósofo e o aluno filósofo vão olhar para a ideia da singularidade de cada um no seu perguntar-se, ou seja, na própria história de quem pergunta e na própria ideia de universalidade do pensamento, tá? Da pergunta, do perguntar filosófico. Então essas duas coisas se unem, né, para então aí caminhar juntas nesse sentido de questionar a partir do presente. E também, obviamente, nós podemos dizer que repetição é a condição, vamos usar aqui um termo kantiano, é condição da possibilidade da criação, nesse sentido, né? E de modo que em toda filosofia há algo de repetição nela e algo de criação nela, quando aquele que, obviamente, tanto aqui, nós estamos, obviamente, sempre falando do aluno, né? Que o aspirante, como ele coloca aqui neste termo, os alunos filósofos potenciais, que ele chama, eles estão sempre enraizados em uma realidade, né? Então, há sempre que se pensar que esta pergunta parte de algum lugar, né? Aquela ideia objetiva, por exemplo, né, que se imaginou na modernidade, que o sujeito poderia ser indiferente aos seus pré-conceitos, tá? Aqui nesse sentido, conceitos prévios, e nos seus pré-juízos, ou seja, aqueles pré-julgamentos que nós temos, e que o sujeito poderia ser esse tipo de conteúdo, um tipo diferente de conhecimento deveria ser deixado de lado, né? Como se pensou na modernidade, o positivismo, né? Isso acaba não sendo verdade quando a gente está questionando e sobremaneira colocando questões filosóficas, né? Então, nesse sentido, aí a hermenêutica, vocês vão estudar no século XX, a hermenêutica vai valorizar os nossos pré-conceitos, né, para que eles se adequem, né, nesse processo de conhecimento, né? Estou trazendo essa informação para vocês apenas nesse título, né, para dizer que enquanto o positivismo vai negar, a hermenêutica vai dizer que isso é importante no processo do conhecimento, né? E vai valorizar esse lugar da onde se fala, sobretudo aqui nesse caso do filósofo, do aluno filósofo potencial, para que esse tipo de contexto no qual o estudante está envolvido também seja importante neste colocar da pergunta. Então nós podemos entrelaçar duas dimensões, segundo ele aqui, né? Entrelaçar entre a ideia de ensino e aprender a filosofia. Uma dimensão que ele chama de objetiva, tá, gente? Que significa o quê? Que é a própria informação histórica, né? As fontes históricas, os textos de comentaristas. Então, de fato, é o conteúdo filosófico, tá legal? E a outra é a parte subjetiva, então, que é a novidade, né? Que ele chama a novidade do que filosofia. A novidade da filosofia, esse aqui. Sua apropriação das fontes, né? Sua recriação, né? A sua leitura do passado, então, ou seja, o elemento criativo. Lembrando que sobremaneira vocês agora, né, a gente obviamente está fazendo essa disciplina, a filosofia do ensino da filosofia, né, pensando no ensino da filosofia, obviamente pensando nos estudantes que serão os estudantes que trabalharão com vocês, né, serão os alunos de vocês, mas ao mesmo tempo nós estudamos filosofia. Então nós também somos estudantes de filosofia. Então a gente acaba fazendo uma autoanálise de como nós aprendemos. Porque como o nosso curso, e isso não é nenhuma crítica e nenhuma descrítica, ele tem um pé na história da filosofia, como vocês veem, tem muitas histórias da filosofia, nós aprendemos muita história da filosofia. Então, para que não se fique, portanto, não se ensine, e agora aqui nós como professores, para que não se ensine só a história da filosofia aos estudantes, é importante então sempre ter esse lado também subjetivo, né? Trazer essa parte criativa para não ser apenas repetição, como o próprio título do capítulo nos instiga a pensar. Então, gente, né, o ensino de filosofia ele vai nos colocando, vai nos fazendo refletir essa construção subjetiva, né, com esses elementos objetivos, né, que acabamos de mencionar. E, na verdade, o sujeito desse processo, né, que está aprendendo, né, pode ser inclusive nós, como alunos de filosofia, né, nesse sentido, mas obviamente é uma reflexão para o ensino médio, quando nós somos professores,
sobretudo, está no vínculo entre esse elemento subjetivo, criativo e objetivo, né, que nós então temos aí na aprendizagem, que, né, nós aprendemos aí na história da filosofia. Nós vimos também no outro capítulo que ele acaba falando deste elemento objetivo como aquela parte do quantitativo, vocês lembram, né? Que é o quanto nós temos já de aprendizado sobre determinado conteúdo histórico-filosófico, né? Também traz a ideia da problematização filosófica, né? Adquire, então, a problematização adquire essa dimensão que ele chama de dimensão pública, né? Que compreende um processo que se constrói entre o professor e o aluno, né? Então, essa é a problematização, né? Um sujeito que acaba sendo um sujeito coletivo, com um pensamento compartilhado, né? Essa parte do problematizar, né? do colocar em público as ideias. Então nós também temos a oportunidade de fazer isso quando nós iremos fazer nossa apresentação, né? Ainda não decidimos nossos temas, né? Ainda não pensei como distribuir, se eu vou deixar vocês escolherem. Também seria legal, porque aí vocês podem também treinar o elemento da criatividade, né? Ou seja, fazer não só uma exposição da ideia do pensador, mas trazer algum elemento criativo, né? Eu vou talvez, vamos dizer assim, instigar, né, vocês a fazerem isso, né? E de certo modo é isso que o autor nos visa, né, fazer essa reflexão conosco, né? De fato, ele vai dizendo que talvez seja muito difícil, né, obviamente, ensinar esta parte criativa aqui, né, que tem muito a ver também com a própria ideia de atitude filosófica, vocês vão ver que vai se coadunando aqui nesse entrelaçamento de situações, né? Ensinar filosofia, atitude filosófica, criação, repetição, sabe? Cada elemento nesse organograma do ensinar filosofia, certo? Então não há garantias, né, que alguém que possa aprender a ser um filósofo, certo? Assim como não há garantias que a gente faça um curso de filosofia e tenha um pensamento autônomo. A gente pode só virar um repetidor de ideias de filósofos. Por isso que é importante a gente fazer, ao mesmo tempo que nós estudamos essa disciplina, para entender como nós iremos ser professores, que nós façamos também, né, essa autorreflexão de que nós não sejamos apenas repetidores de ideias de filósofos, mas também que a gente saiba fazer essa parte criativa, né, que a gente possa também ter essa parte da autonomia. E cito novamente o texto do Kant, né, que é justamente isso, né, o termo Mündigkeit, que é maioridade, é a capacidade de poder pensar por si mesmo, tá? Então, obviamente que com um cabedal conceitual, com a história da filosofia, com esse quantitativo, com esse elemento objetivo, estou usando os termos dele, nós temos também esse suporte para repensar o nosso contexto, o nosso elemento subjetivo, tá bem? Então, o que ele fala também? Que um bom professor tentará fazer, o que ele tentará fazer é criar as condições para que talvez se dê um amor, que talvez a paixão do professor filosófica pela filosofia seja contagiosa, né? Eu espero que vocês, né, claro que presencialmente talvez poderia ser mais contagiante nessa reflexão. E os alunos, para além de cumprir com os requisitos formais do curso, né, os componentes curriculares, mais conhecidos como disciplinas, né, de uma disciplina filosófica, que desejem filosofar deslumbrados pelo amor do saber, considerando, né, que sempre alguém que pergunta por algo. E na filosofia nós perguntamos sempre pelo saber, pelo conhecimento. Então todo perguntar é um perguntar por alguma coisa. Então isso é muito importante sempre a gente lembrar nesse sentido. Então a reflexão que ele faz nesse capítulo é nesse sentido, né? E que aprender a filosofia, em última instância, é uma decisão pessoal, né? Eu gosto de citar esse texto do Kant, da resposta à pergunta o que é esclarecimento, porque na minha tese eu trabalhei muito com ele e uma das questões que eu defendia é que ninguém pode obrigar outra pessoa a estar na maioridade. Porque é uma decisão pessoal e intransferível, ou seja, me tornar alguém que seja autônomo, que tenha as próprias decisões, que pense, que critique, que use atitude filosófica, coadunado com aquele conhecimento objetivo que nós utilizamos agora aqui como conceito,
é uma decisão pessoal e intransferível. Ninguém pode, né, dizer como, a gente pode dizer o quanto é importante fazer isso, mas a gente não pode entrar na cabeça de outra pessoa e fazer a pessoa se tornar uma pessoa esclarecida, tá? Então, nesse sentido, é uma decisão pessoal. Tá bem, pessoal? Então, na sequência, vocês leem o texto e participem do fórum. Um grande abraço a vocês.